Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser um artigo de Carlos de Meira Matos, intitulado Ensaio sobre a Doutrina Política da Revolução. Esse artigo está publicado numa obra que se chama O Processo Revolucionário Brasileiro, né? De 1969. Entre outras coisas, a importância desse artigo, escrito pelo Meira Matos, é exatamente porque Carlos de Meira Matos foi general de divisão e foi um dos mais conhecidos formuladores da geopolítica brasileira nos anos 70. Não é? Então, o artigo do Meira Matos coloca uma coisa que o governo de Jair Bolsonaro, inclusivamente, e os militares que deram um golpe branco agora no Brasil negam. Ou seja, que 64 foi um golpe, não é? E que esse golpe criou um governo revolucionário, não é? E uma vez que foi dado o golpe, você tem que ter uma ideologia revolucionária para fazer com que o governo se mantenha, não é? Bem, quando nós lemos esse artigo, ele tem paralelos, nós podemos traçar paralelos muito interessantes com o momento atual do Brasil, né? Então, eu vou ler o artigo e vou tecendo, à medida que for lendo, alguns comentários. Vamos lá. A ideologia revolucionária. Vitoriosa a Revolução de 31 de março de 1964, empossado um governo revolucionário, surgiu o grande problema. Ora, veja, aqui nós já temos uma primeira questão. Meira Matos fala que 64 deu posse a um governo revolucionário. Bem, continuando. Qual o programa da revolução? Um programa político tem que ser produto de uma doutrina. E a doutrina há de ser fiel à ideologia. Teve o primeiro governo revolucionário do presidente Castelo Branco, depois de empossado, que conceberam uma doutrina, formularam um plano político e lançaram um programa para a revolução que só tinha clara sua ideologia, a sobrevivência da democracia. Dizemos sobrevivência porque a revolução irrompeu no auge da ameaça que acutilava o nosso sistema democrático de vida. Evidentemente que aqui o Meira Matos está fazendo uma menção ao perigo comunista que protagonizava o governo de Jango. Pelo menos essa era a acusação naquela altura. A ideologia democrática, por si só, veja que aqui ele já insere uma terminologia curiosa, dizendo que a democracia tem uma ideologia. Bem, tudo que as democracias não podem ter são ideologias, porque toda a ideologia é característica de um regime autocrático, seja ele à direita ou à esquerda. Bem, o cerne de toda democracia é combater exatamente qualquer tipo de ideologia ou de autocracia. Então, o Meira Matos aqui, repito, como um dos maiores formuladores da geopolítica brasileira, no período militar, portanto, inventa que a democracia tem uma ideologia inerente. Bem, então vamos lá. A ideologia democrática, por si só, não fornecia o instrumental necessário a imprimir um rumo político à revolução. É a democracia, antes de tudo, uma concepção existencial de teto, não um instrumento de ação política. Numa tentativa de comparação, diríamos que a democracia
assim como o marxismo e o nacionalsocialismo, aquecem as mentes, mas são insuficientes para mover desembaraçadamente as pernas e os braços de seus adeptos. Isso aqui o Meira Matos, nessa concepção ideológica dele do que é democracia, misturando democracia com marxismo e com nazismo, né, ele não só é um patralhão ao fazer isto, bem como essa mistura é criminosa. Né? Apenas o fato de sermos todos democratas não nos imprimia a força motora indispensável à realização de uma obra político-revolucionária. Então ele mistura o tempo inteiro ideologia com democracia. E pior, ideologia revolucionária. Precisávamos, além da inspiração ideológica, de uma dinâmica de ação política. Ora, esse artigo do Meira Matos é um primor de loucura e de sandice. A inspiração ideológica é uma dinâmica de ação política. Então aqui ele fala que o governo revolucionário tomou posse, deu um golpe de Estado. Se é um governo revolucionário é porque ele deu golpe de Estado. É preciso entender as coisas como elas são. Porque um governo democraticamente eleito, efetivamente, não usa de revolução para tomar o poder. Né? Então, 1964 é um golpe dentro de um golpe. Eu já falei isso por diversas vezes. E quem instaurou o golpe foi o senhor Tancredo Neves, quando ele, na canetada, com apoio de militares, implanta o parlamentarismo e impede o Jango de voltar. Não é? Pois bem, continuando aqui, precisávamos, além da inspiração ideológica, de uma dinâmica de ação política. Né? Ele fala no início que um programa político tem que ser produto de uma doutrina e que a doutrina tem que ser fiel a uma ideologia. Então veja a vinculação que esse homem faz. General. Esta não a tínhamos ao irromper o movimento de 31 de março, há 5 anos passados. O anticomunismo e o antijanguismo, que serviram de impulso e de elo para a derrubada da situação então vigente, não se prestavam para a formulação de uma política revolucionária. Veja como esse discurso tem uma enorme similaridade com o atual governo de Jair Bolsonaro, que foi eleito sobre a premissa de combater comunistas, né, e esquerdistas. É a mesma retórica de 64. Tá? Bem, então veja, o Meira Matos fala que o anticomunismo não se prestava para a formulação de uma política revolucionária. Então, se o anticomunismo não se prestava, né, a campanha anticomunista, ora, portanto, os militares deram um golpe, tomaram o poder. E qual era o projeto de governo que eles tinham? Ele está assumindo que eles não tinham nenhum projeto. Né? Aparentemente. Mas vamos lá. Assim é que nos primeiros dias de abril de 64, o governo empossado se deparava com um problema sério e inadiável: o de dar à revolução um instrumento de ação política, ou melhor, o de criar uma doutrina para o movimento vitorioso, que, conhecendo nitidamente sua ideologia, titubeava quanto aos rumos de sua dinâmica política. Então veja que aqui ele se contradiz. Primeiro ele fala que aquele movimento não tem nenhuma ideologia. E depois ele fala que o governo não queria assumir publicamente aquela ideologia. É o que se depreende do que está escrito. Coube ao primeiro governo revolucionário, que foi o governo, portanto, do Castelo Branco, inspirado nos ideais democráticos de todos aqueles que propugnavam pelo movimento vitorioso, formular uma doutrina revolucionária e lançar o seu programa de ação política.
Então, Meira Matos está assumindo claramente que o governo de 64 trouxe uma doutrina revolucionária. Aí ele passa para o ponto 2, intitulado A Doutrina Política da Revolução. Uma doutrina política deve ser formulada em bases reais e autênticas. É real quando se baseia em potencialidades reais existentes ou dinamizáveis. É autêntica quando exprime a síntese da vontade coletiva da elite que se dispõe a realizá-la. Veja bem que o Meira Matos, portanto, coloca que a doutrina política só pode ser formulada em base real e autêntica. Esse real pode ser existente ou pode ser dinamizável. Dinamizável é um eufemismo para ser fabricado, formulado, né? Então, isso significa que você pode chegar ao poder e não ter nenhum projeto de poder, como o senhor Jair Bolsonaro chegou agora ao poder, não apresentando nenhuma proposta de governabilidade para o Brasil. Eis o ponto. Então, na linguagem do Meira Matos, isso é uma potencialidade dinamizável. Segundo o Meira Matos, a doutrina política deve expressar a vontade da elite. Então veja, o governo é conduzido sempre por uma elite. Aqui existe um grande problema. Esse sempre foi o pensamento dos militares. Os militares brasileiros, ao longo da história do Brasil, quando eles falam em povo, o povo é somente uma massa de manobra para apoiar as revoluções que eles fazem, políticas. Na verdade, o Meira Matos é absolutamente autêntico quando ele coloca, né, porque ele segue o Góes Monteiro e o Golbery Couto Silva. Todos eles pensam exatamente igual, bem como o Geisel. Tá? A militarização política brasileira vem desde 1822. A partir de 1889, com a declaração da República, com o golpe da República, o Brasil torna-se efetivamente, tem um partido militar. O Góes Monteiro propôs isso com todas as letras. O Góes Monteiro foi exatamente o sujeito, o general, que manteve a ditadura do Vargas full time. E desde 1930, portanto, existe um partido militar sem assumir partido político. Isso está formulado já por Góes Monteiro. Né? Então, esse partido militar, ele tem uma noção clara de elite. As pessoas não leem mais o Góes Monteiro, né? Não leem o Meira Matos e não leem o Golbery Couto Silva. Está tudo ali formulado. O que nós estamos vivendo hoje na estrutura política do Brasil já foi estabelecido no mínimo 80 anos. Tá? Bem, então, continuando. Uma doutrina política, ela se baseia em potencialidades reais existentes ou dinamizáveis. É autêntica quando ela exprime a síntese da vontade coletiva da elite que se dispõe a realizá-la. Aí a pergunta que nós tínhamos que fazer aqui é o seguinte: quem era a elite em 64 que se dispôs a realizar a revolução? Porque se ela se dispôs a realizar a revolução, ele ia ganhar alguma coisa com a revolução, certo? E é curioso porque essa fala do Meira Matos desmente os documentos e o argumento militar, não é, da historiografia militar, que diz que os militares assumiram o poder para salvaguardar e para atender a população. Claro que não foi verdade. Ele continua: há que se distinguir numa doutrina política. Seguintes itens: conceituação, finalidade, princípios e estratégia. Vejamos, assim, no caso da Revolução Brasileira, como foi formulada sua doutrina política, qual o conceito dessa doutrina, a finalidade que se busca alcançar, quais os princípios que asseguram
a consecução fiel dessa finalidade, assegurarão a consecução fiel dessa finalidade, e por último, qual a estratégia do governo revolucionário, visando a concretização da doutrina em ação administrativa. Esse texto é importantíssimo, porque os paralelos que nós podemos fazer com o golpe branco que foi dado nas eleições ilegais de 2018, pela junta militar maçônica, é muito semelhante ao que o Meira Matos está colocando neste artigo pequeno. Aí ele vai falar, portanto, da formulação da doutrina. A doutrina da Revolução deve traduzir os interesses mais prementes e as aspirações mais legítimas do povo brasileiro e conjugar esses interesses e aspirações às realidades da geografia brasileira. Na verdade, as dimensões territoriais do país, os imensos recursos de que dispõe, a inteligência e engenhosidade do homem brasileiro e a dinâmica da sua expressão demográfica são fatores capitais que suscitam interesses e motivam aspirações de grandeza. Negar-se a vocação de grandeza da nação seria ignorar a magnitude da terra e a capacidade de superação do homem. Ora, essa doutrina da Revolução traduz o interesse de quem? Da elite, não é do povo, hein? Então, quando ele traz as potencialidades geográficas do Brasil para dentro do plano político dos interesses da elite, ele está falando para a elite. Tratou inicialmente para o primeiro chefe da Revolução colocado no poder e para os seus assessores diretos de fazer uma avaliação judiciosa desses interesses e aspirações nacionais. Veja que o Meira Matos aqui ele está escamoteando uma situação. Vai dizer que a Escola Superior de Guerra precisou de assumir o poder, né, para fazer uma avaliação dos interesses e aspirações nacionais? Evidentemente que não, não é? Isso é querer passar atestado de estúpido para qualquer pessoa. Ele continua. A avaliação dos interesses nacionais, o que ele chama sobre isso? Necessidades mais relevantes, tidas como indispensáveis à sobrevivência e evolução da comunidade nacional, dentro de condições compatíveis com a dignidade humana. Então, a avaliação dos interesses nacionais e das aspirações nacionais, que é a projeção e integração desses interesses na consciência da comunidade. Então, veja, para o Meira Matos, a elite dirigente é que vai jogar sobre a população, não é? Vai projetar sobre a população a consciência da população. Isso é ditadura descarada. E ele chama isso de democracia. Então a elite tem que formular uma mentalidade nacional e imprimir essa mentalidade nacional na população. Então a avaliação dos interesses nacionais e das aspirações nacionais vão permitir a formulação de objetivos nacionais. Sob a consecução desses objetivos, a Revolução montou sua doutrina e seu plano de ação política. Ele é absolutamente claro nesse aspecto, não é? Uma elite elabora a mentalidade nacional e faz o povo guiar-se por aquela mentalidade. Qual é a diferença disso para o comunismo e para o nazismo e para o fascismo? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Todo governo revolucionário ele tem exatamente essa característica. Ele parte sempre da ideia de que uma elite tem o direito de decidir os objetivos nacionais, não é? E fazer com que a população cumpra esses objetivos. É óbvio que todo governo tem a política de governo. Mas ele não está falando de política de governo, ele está falando de política de Estado. Né? Como captou o primeiro governo revolucionário esses interesses e aspirações? Como os avaliou e os integrou em objetivos nacionais? Aqui ele fala, valeu-se muito do trabalho experimental da Escola Superior de Guerra, que desde 1949, com seriedade e critério científico, vinha tentando formular uma política nacional à altura dos interesses e aspirações nacionais.
Valeu-se também da própria sabedoria e sensibilidade do chefe de governo, assim como de seus assessores diretos, lançados todos repentinamente na direção de um movimento popular vitorioso e patrioticamente ambicioso. Ora, além, portanto, da elite, aqui ele escamoteou uma informação. A Escola Superior de Guerra tinha um projeto de governo, não é desde 1949, não. Em 1949, ela lançou isso de uma forma oficial, digamos, ou tornou mais oficial. Deu mais publicidade a esse negócio. O Góes Monteiro tinha formulado isso desde 1930. A pergunta que se faz aqui é o seguinte: desde quando as Forças Armadas Brasileiras, portanto a Escola Superior de Guerra, têm o direito de formular política nacional? Não tem nenhum direito, porque Força Armada é Força Armada. Ela não entra na política, não é? Desde quando um general americano vai ter a pachorra de dizer que o exército americano está formulando a política nacional americana passando por cima do Congresso Nacional e da Presidência da República? Então essas coisas no Brasil são ditas na cara dura, à luz do dia, e ninguém fala absolutamente nada. É isso que eu venho chamando, e o nome técnico é esse mesmo, de militarização da política. Então os militares atuam como poder moderador do Brasil. Os militares compõem um partido político dentro do Brasil sem ser um partido político oficial. Então veja, aqui ele coloca, portanto, que o trabalho era experimental, portanto foi formulado, mas não tinha base de realidade, é um trabalho experimental, não é? Então eles vêm tentando formular uma política nacional à altura dos interesses e aspirações nacionais, e os assessores, o Castelo Branco, vão, portanto, criar um movimento popular vitorioso e patrioticamente ambicioso. Então, tudo que quando o militar chama movimento popular, patriótico, aspiração nacional, nacionalismo, tem que tomar muito cuidado com essas terminologias, porque esse jargão que os militares usam para atuar dentro da política é esquema autocrático, ditatorial, sempre. A história do Brasil prova isto. Então, eles vão configurar uma coisa que se chama objetivos nacionais. Esses objetivos nacionais, cristalização dos interesses e aspirações nacionais. O que ele chama de objetivo nacional? A cristalização dos interesses e aspirações nacionais em determinado estágio de evolução da comunidade, cuja conquista e preservação toda nação quer ver realizadas através dos meios de toda a ordem ao seu alcance. Então veja, ele coloca aqui esses objetivos nacionais, levantados pelo governo revolucionário e traduzidos num corpo de formulação política, passaram a constituir a doutrina da Revolução. Os objetivos nacionais, uma vez estabelecidos, assumem o sentido de metas supremas, olha o perigo disso aqui, a serem alcançadas e mantidas através da formulação e da execução de uma política nacional e da aplicação do poder nacional. O que é um poder nacional? Sofrem esses objetivos metas, no processo histórico, o impacto permanente das pressões internas e externas que visam a neutralizá-los. Então veja, é o mesmo discurso. Se os militares elaboram, portanto, uma política ditatorial, se acontece no Brasil uma reação contra a ditadura que eles vão implantar na política,
isso é considerado quase que um crime. Né? Então, caberá ao Estado, portanto, um Estado ditatorial, através de uma política adequada, vencer as pressões internas e externas e impor os objetivos nacionais. Ora, tudo que uma democracia faz não é uma imposição. O chefe do executivo não é o chefe absoluto. Quando o senhor Jair Bolsonaro mente de uma forma criminosa, criando uma distinção entre a velha política e a nova política, dizendo que ele é a nova política, não, ele não é a nova política, ele é a política das milícias. Né? Toda estrutura republicana ou de qualquer outro sistema político que não seja teoricamente uma ditadura, o chefe do executivo tem que dialogar com o chefe do legislativo. Isso não é velha política contra nova política. Porque, teoricamente, o chefe do executivo não é um ditador. Ele só não pode negociar com o Congresso Nacional a partir do momento que ele está falando em ditadura. Aí o Congresso Nacional não tem que ser ouvido mesmo. Mas numa democracia ou numa república autêntica, não existe isso. Tem que negociar e conversar sim. O problema é que esses militares mentem, desde todo sempre, que a política é sempre suja, exceto a que eles fazem. Não é? A que eles fazem é sempre boa. Tanto não é boa que, desde 1822, o Brasil entrou num buraco atrás do outro. A história política brasileira, a história cultural brasileira, a história financeira brasileira é um fracasso após o outro. E tem sempre as digitais militares e maçônicas por trás desse fracasso. Sempre. São quase 200 anos de projeto revolucionário. Não é? O resultado está aí. O caos generalizado, o crime generalizado, a bandidagem generalizada. Só que essa junta militar maçônica, desde 1822, tem sempre a pachorra, a indecência, a imoralidade, dizer que os problemas brasileiros são sempre causados pelos civis. Os civis têm a sua parcela. Agora, a grande parcela é a elite revolucionária, que de 1822 até hoje já criou 7 constituições. A cada constituição, todo o corpo legal da nação é refeito. Esse é o problema. Não é? Então, nenhum governo democrático impõe objetivos nacionais. Não existe imposição de objetivo nacional virando política de Estado. Não é? O executivo tem que dialogar com o legislativo. E não existe aqui, como o Jair Bolsonaro está querendo dizer, e como os militares de 64 queriam dizer, né, que o Congresso Nacional não merece respeito, porque eles são compostos por civis. O que está por trás desse discurso é exatamente isso. Tudo que é tocado por civil não presta. Acontece que a história política brasileira, econômica, cultural, tem sendo tocada, imposta por uma junta militar maçônica há quase 200 anos. E até hoje essa gente não conseguiu comprovar competência em termos de gestão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, voltando aqui, vejamos os principais objetivos nacionais, cristalização dos mais altos interesses e aspirações nacionais. Aí ele lista independência, soberania, integridade territorial, prestígio internacional, integração nacional, prosperidade nacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade, paz social. Bem, esses são os objetivos. Desde quando cabe a um governo preservar os valores morais e espirituais da nacionalidade? Quem preserva os valores morais e espirituais da nacionalidade é a cultura, não é o governo. O governo não tem que se meter nisso.
né? Desde quando o Brasil tem democracia ou tem prosperidade nacional? É a primeira vez, durou 30 anos, mas já quebrou. Desde a redemocratização, que o Brasil tem presidentes eleitos de modo contínuo, sem golpe. Qual é a ideia de soberania que tem o Brasil? E de independência? O Brasil não tem independência nenhuma, a não ser que ele chame de independência o período de 1822. Então o que ele coloca como objetivos nacionais é uma mentira atrás da outra. Prestígio internacional, mas qual é o prestígio internacional que o Brasil tem? Né? Paz social? Como é que você tem paz social num país com altíssimos índices de criminalidade e de corrupção? Na esfera militar e na esfera civil. Um país em que quase 60 milhões de pessoas estão vivendo na mais absoluta miséria. Aí ele continua. Da análise desses objetivos, resulta que alguns têm um caráter nitidamente de preservação e aperfeiçoamento, pois já foram alcançados pela nacionalidade através do seu processo histórico, tais como independência, soberania, integridade territorial, prestígio internacional. Outros, democracia, preservação dos valores morais e espirituais da nacionalidade, paz social. Então ele coloca aqui que o processo histórico está ligado ao progresso histórico. Isso é exatamente a teoria do marxismo histórico, né? Onde a história é um progresso. Ou seja, o que veio depois é melhor, em termos de progresso, no sentido darwiniano, não é? É um período melhor do que o período que veio anteriormente. Então ele continua. Embora alcançados, vivem sob o impacto permanente da pressão da guerra psicológica comunista e dos grupos anarquistas e contra-revolucionários, que buscam, sob artifícios vários, destruí-los e substituí-los. Precisam ser defendidos ativamente pelo governo revolucionário. Então o que ele coloca é que o Brasil não pode ter uma outra visão ideológica que não seja a que os militares vão impor. Ora, se existe uma coisa que é clássico da política, a política tem diferentes visões. E onde essas diferentes visões e teorias e embates vão ser de fato travados? Dentro do Congresso Nacional. Então, evidentemente, é preciso que se tenha uma classe política muito forte, uma elite intelectual e uma cultura muito forte, porque a classe política vai ser o reflexo da cultura vigente. Então essa gente inverte todo o processo. Eles anulam o Congresso Nacional, fala que somente uma elite política dirigida por militares ou orientada por militares tem a capacidade para decidir os destinos, decidir e impor objetivos nacionais, e que, portanto, nenhuma discussão sobre ideias discordantes é bem-vinda. É ditadura. Né? Bem, se o Brasil quisesse proibir o comunismo, ele proibiria como? Enquanto partido político. O socialismo ele vai proibir como? Enquanto partido político. Para tanto, seria preciso ter razões claras dos males que o comunismo fez no Brasil. Eles nunca fizeram isso. Eles nunca fizeram esse serviço de casa. Não é? Agora, querer travar o debate de ideias à direita ou à esquerda, isso não pode. Não é? Há ideias divergentes e elas têm que existir. Então, essas ideias vão ser travadas dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro da academia, dentro da política, a estrutura como um todo. Não é uma elite que vai determinar qual é a ideia, seja ela para o bem ou para o mal, que vai ser imposta sobre uma população. Aí ele fala que tem um terceiro grupo: integração nacional e prosperidade nacional.
Isso ele fala que a integração e a prosperidade representam objetivos a conquistar. Veja que curioso, hein? Então, sob a perspectiva deles, regime militar, o Brasil não está integrado nacionalmente e não tem prosperidade nacional. Interessante isso, não é? Como é que ele não está integrado nacionalmente se ele antes disse que tem independência e que tem soberania? Ora, se você tem soberania, como é que você não tem soberania e não tem integração nacional? Então, passando por cima desse erro, não é? Se é que foi um erro isso aqui, a pauta do governo militar vai ser exatamente isso. Vão integrar nacionalmente, mas eles vão integrar o quê? Então é preciso entender o que o Meira Matos está aqui matreiramente colocando como integração nacional e prosperidade nacional. Ele continua: reavaliando e comparando, podemos dizer que, em síntese, os desafios maiores à política revolucionária estão na consecução de 5 objetivos nacionais considerados críticos: integração nacional, prosperidade nacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais, paz social. Então veja que ele fala claramente que o governo revolucionário quer ser reconhecido como o arauto, o referencial axiológico da cultura e da sociedade. Esse cacuete até hoje os militares têm. Vilas Boas, todos eles têm o cinismo de dizer que o exército representa os valores morais do Brasil. Não representa coisíssima nenhuma. O exército não representa nenhuma família brasileira. O exército é uma força militar. Quem é o referencial moral, espiritual do Brasil são as famílias, é a cultura brasileira. Não é nenhuma força armada, não. Quem é o referencial moral de uma família é o pai da família, é a mãe da família, é a avó da família. Não é nenhuma força armada, não. Então, essas distorções brasileiras têm sido repetidas à exaustão. À exaustão. E ninguém se levanta para falar nada contra os absurdos que essa política militar tem feito, os males dessa política sobre a ideia do Brasil. Não é? Então, que democracia eles vão implementar propondo um regime ditatorial, autocrático? Não tem democracia nenhuma sendo implementada aqui. Qual é a democracia que é dirigida por uma elite pensante, que impõe os seus interesses sobre o povo? Quer dizer, são essas coisas que estão escritas, são documentos, e simplesmente não são lidos. Né? Então, sobre esses 5 objetivos: integração nacional, prosperidade nacional, democracia, preservação dos valores morais e espirituais, paz nacional, deverá assentar-se toda a dinâmica de ação política do governo revolucionário. Outra conclusão é a de que todo o processo que se venha a alcançar na conquista e defesa desses 5 objetivos críticos resultará no fortalecimento e consolidação dos objetivos a serem preservados: independência, soberania, integridade territorial e prestígio internacional. Aí ele vai passar para a conceituação da doutrina política da Revolução. A formulação acima conduz à seguinte conceituação da doutrina política da Revolução: 1. Conquistar a todo custo e a curto prazo a integração nacional e a prosperidade nacional. Olha que frase perigosa. Conquistar a todo custo e a curto prazo. Defender obstinadamente o estilo de vida democrático do povo brasileiro, os valores morais e espirituais sobre os quais se assentam o espírito da nacionalidade e a paz social.
3. Preservar e valorizar a independência, a soberania, a integridade territorial e o prestígio internacional da nação brasileira. A dinâmica, eu não tenho tempo agora de analisar parágrafo por parágrafo desse artigo criminoso. A dinâmica da doutrina está nos objetivos a conquistar a todo custo e a curto prazo, integração nacional e prosperidade nacional, traduzida, como veremos mais adiante, numa política de desenvolvimento. Aqui é que vai entrar o milagre econômico que os militares venderam e que foi a maior mentira do mundo, né? Porque o milagre econômico que eles dizem que criaram foi em cima da dívida externa brasileira, que depois, quando eles largaram o poder, o rombo nas contas públicas caiu em cima do governo do Sarney, dos governos civis. E agora eles acusam os civis, né, de gestar e de criar o rombo. Não, eles deixaram um rombo abissal. Abissal. A dinâmica da doutrina está nos objetivos a conquistar a todo custo e a curto prazo. Ele repete: integração nacional e prosperidade nacional, traduzida, como veremos, numa política de desenvolvimento. Na medida em que esses objetivos venham a ser alcançados, se aliviará progressivamente a pressão comuno-anarquista. Veja que ele vincula uma coisa com a outra, não tem nada que ver uma coisa com a outra, visando a substituir o nosso estilo de vida democrático, a demolir as nossas concepções morais e espirituais de existência e a destruir a nossa paz social. Igualmente, cada passo que se avance na conquista dos aludidos objetivos se refletirá no fortalecimento de nossa independência, na maior afirmação de nossa soberania, na consolidação de nossa integridade territorial e no aumento do nosso prestígio internacional. Referindo-se à doutrina política da Revolução, o ex-presidente Castelo Branco, por várias vezes, referiu-se ao fato dela inspirar-se na procura do bem-estar da nação brasileira, o que vem a coincidir inteiramente com as tantas vezes repetida meta-homem do presidente Costa e Silva. Ninguém nunca estudou esse conceito de meta-homem. É um homem pós-homem, não é? Mas, na conjuntura mundial, dominada pela arrancada sem precedentes para o progresso científico e tecnológico, quem ficar para trás, dia a dia, irá aumentando a distância que dramaticamente separa as nações mais desenvolvidas das demais. Ficar para trás, na escalada da ciência e da técnica, significa condenar-se à posição de inferioridade cada vez mais irrecuperável. Veja que é muito curioso os militares terem esse discurso, e, na verdade, o governo deles é sempre um atraso técnico e científico abissal. Para isto, para termos o direito de ter uma vocação de grandeza, teremos que provar nossa capacidade, como revolução, para conquistar os dois objetivos em que se fundamenta a política de desenvolvimento da revolução a todo custo e a curto prazo. Ele repete de novo. Este curto prazo não poderá passar do interregno de uma geração de 25 a 30 anos, portanto daqui para o ano 2000. Olha a data aí. Finalidade. A finalidade da doutrina revolucionária, acima conceituada, pode ser assim apresentada. 1. Expansão acelerada da produção de bens e serviços a fim de assegurar, em ritmo rápido, o progresso social. Corrigir as desigualdades de renda. Absorver os contingentes de mão de obra que chegam ao mercado de trabalho. Alcançar a tranquilidade e a paz social. Isso é o Programa Estratégico de Desenvolvimento do Costa e Silva, de 68 a 70. 2. Manutenção das condições de segurança indispensáveis no campo externo e no interno, a fim de garantir a expansão econômica e social acelerada, acima preconizada, preservando e defendendo o estilo de vida democrático do nosso povo. Lembrem bem que democracia, na visão do Meira Matos, é exatamente aquela que é imposta por uma elite, tá? Combinando as duas metas acima, arrancar com o país, transformando-o no interregno de uma geração numa potência politicamente respeitada, economicamente desenvolvida e socialmente estável. Bom, findo essa política brilhantíssima,
experimental dos militares da Escola Superior de Guerra, o Brasil de hoje alcançou os objetivos? É óbvio que não. Eles conseguiram mergulhar o Brasil na maior lambança do mundo. O primeiro tópico corresponde à política de desenvolvimento do governo revolucionário e o segundo à política de segurança, a chamada política de segurança pública, né? As adjetivações acelerada e em ritmo rápido, que se leem na caracterização da premente imperiosidade da expansão da produção de bens e serviços, respondem a duas realidades. Primeiro, a pressão demográfica e a corrida tecnológica e científica do mundo moderno. Veja que, com poucas variantes, é exatamente esse, de certa forma, a essência do discurso do governo militar de Jair Bolsonaro. A pressão demográfica brasileira, caracterizada pela taxa média de crescimento populacional, obriga-nos a prever uma população de cerca de 200 milhões de habitantes no ano 2000 e a uma capacidade de absorção pelo mercado de trabalho de 1,5 milhão de brasileiros anualmente. A corrida tecnológica e científica do mundo moderno impõe-nos um ritmo acelerado à expansão da educação e da pesquisa, a fim de encurtar progressivamente o nosso distanciamento na escalada das grandes potências superindustrializadas. Muito pelo contrário, o Brasil está há anos-luz. O Brasil não tem centro de desenvolvimento de pesquisa, coisa nenhuma, né? E agora, com esse governo do Jair Bolsonaro, ele terminou de solapar os institutos de pesquisa. A imperiosa necessidade de manutenção das condições de segurança encontra o seu apoio no mesmo sentimento que inspirou Thomas Jefferson ao dizer, no fim do século XVIII, quando sonhava com a construção da grande nação norte-americana, que não é possível converter a Declaração de Direitos num pacto suicida. O Estado de Direito democrático não pode transformar-se na ruína da democracia. Não se trata, na presente conjuntura mundial, de escolher entre a ordem e a liberdade, e sim entre a liberdade com ordem e a anarquia sem ambos. De novo, ele faz um malabarismo, invoca Thomas Jefferson, só que ele não conta que a realidade americana não tem nenhum paralelo com a realidade brasileira, nem tampouco o sistema legal americano. Tem paralelo com o sistema legal brasileiro. O americano tem a grande lei e a pequena lei, não é? Então, essa gente inventa o que eles querem. Aí vai falar dos princípios. Os princípios básicos sobre os quais deve fundar a nossa doutrina revolucionária, inspirados no conceito e na finalidade dessa mesma doutrina, são a autoridade, austeridade, eficiência administrativa, dinâmica de ação de política, produtividade, liberdade com responsabilidade, livre empresa, justiça social, dignidade da pessoa humana. A partir do momento que ele descarta completamente que a política deve ser exercida com o Congresso Nacional, não é? E que não pode haver discordância de pensamento, o que ele está chamando de justiça social ou de dignidade ou de dinâmica de ação política? Não tem ação política coisa nenhuma aqui. Tem uma ditadura sendo implementada, né? E ele não está falando de autoridade, ele está falando de autoritarismo. Estratégia. A estratégia corresponde à concepção de como atingir a finalidade, cumprindo os princípios doutrinários estabelecidos. Dessa forma, a estratégia do governo revolucionário pode ser assim expressa. Abre aspas. Sob o escudo da segurança, mobilizar a nação para um período de desenvolvimento sem precedentes, em tudo respeitando a meta homem. O desenvolvimento nacional será não apenas acelerado, mas também autossustentado, capaz de gerar dentro de si próprio os impulsos necessários ao seu dinamismo. O senhor Paulo Guedes agora, que está falando em fundir inclusivamente o Banco do Brasil com bancos americanos, também tem o mesmo discurso de desenvolvimento nacional aceleradíssimo, não é? O desenvolvimento deverá ser simultâneo e harmônico da agricultura,
da indústria e dos setores da infraestrutura, energia, transporte, comunicação e social, educação, habitação, saúde e saneamento, com o objetivo de diversificar as fontes de dinamismo de nossa economia, elevar o nível de emprego e promover a expansão do mercado interno. Qual mercado interno no Brasil foi expandido? A reforma educacional dará grande ênfase à aceleração da pesquisa científica e tecnológica. O povo deve ser engajado na batalha do desenvolvimento. Veja bem, batalha. É o tempo inteiro transformando a política em guerra. Né? Esse é o pensamento dos militares. Política para eles é guerra sempre. Então eles têm sempre um inimigo. Se não tem, eles inventam. Isso é característico de governo revolucionário. Será necessário mobilizar a opinião pública e engajar a comunidade nacional no esforço necessário ao alcance dos objetivos do desenvolvimento. É o que está sendo feito agora com a utilização de robôs instigando as redes sociais, né, da chamada neodireita olavética bolsonarista. Agora o termo mudou, é guerra cultural. Né? Eles estão combatendo a guerra cultural e estão combatendo o comunismo. As citações acima, portanto são 4 citações, foram extraídas do Programa Estratégico de Desenvolvimento do presidente Costa e Silva. Ele conclui: através dessa sucinta exposição, fizemos uma tentativa de traçar as linhas básicas da doutrina política da Revolução de 31 de março, cujo quinto aniversário estamos comemorando. Essa doutrina deu bases sólidas às políticas de desenvolvimento e de segurança que, iniciadas e sustentadas pelo primeiro governo revolucionário, vêm sendo desdobradas e desenvolvidas pelo segundo governo da Revolução. Ancorada na finalidade e nos princípios inspiradores dessa doutrina, vem a Revolução firmando a sua estratégia de ação política em busca da conquista dos objetivos nacionais, que exprimem, na sua essência, os mais vitais interesses e as mais ardentes aspirações da grandeza da nacionalidade. A elite revolucionária brasileira deve ter bem presente a sábia advertência do historiador e sociólogo inglês Arnold Toynbee, quando conclui, após analisar profundamente as razões do sucesso ou do colapso de 26 civilizações. Abre aspas. Após uma etapa de crescimento, algumas sociedades humanas entraram em colapso, pela perda do poder criador das minorias dirigentes, que, à míngua de vitalidade, perderam a força mágica de influir sobre as massas não criadoras e de atraí-las. Fecha aspas. A doutrina revolucionária será para nós, revolucionários, imbuídos de seu espírito e de sua dinâmica, a estrela guia que nos orientará na luta homérica, que sabemos ter que travar, para vencer todos os obstáculos que vierem a se antepor à nossa obstinação de levar este país a um progresso sem precedentes em prazo que não deverá exceder ao de uma geração. Enfim, o artigo do general Carlos de Meira Matos, um dos formuladores da geopolítica brasileira de 1970, assume que o regime de 64 é revolucionário e é uma ditadura. E, sobretudo, que a revolução que eles estão propondo tem que ser rápida e letal. Ela só faz sentido se ela for conduzida por uma elite política e militar, não é? Financeira. E essa gente tem, esses militares têm a grande falta de vergonha, a grande imoralidade de dizer que eles estão combatendo comunistas. Primeiro que eles nunca combateram nenhum comunista no regime militar. Aquilo ali foi simplesmente um jargão, não é? Para eles fazerem mais uma vez a revolução. Segundo,
mesmo que eles tivessem combatido comunistas, se isso tivesse sido verdadeiro, o que eles estão propondo é regime autoritário igual os comunistas, os nazistas e os fascistas propõem. Então por que o Brasil é obrigado a escolher entre 4 tipos de ditadura ou de regimes autoritários? O Brasil não é obrigado a escolher entre nazismo, comunismo, fascismo ou militarismo. Não é? Esse é o ponto. Porque no conceito e na base de todos eles, viceja o mesmo câncer. É o câncer da elite, política financeira militar, que vai impor sobre a nação a sua visão. Impor. É um absurdo que estes textos que são públicos não sejam analisados com a devida seriedade e que não se coloque os nomes corretos das teorias que essa gente está apresentando ao Brasil. Não existe diferença programática nenhuma da militarização da política brasileira, que as Forças Armadas brasileiras vêm impondo ao Brasil há mais de um século, continuamente. E não existe diferença na essência da propositura com o nazismo, o fascismo e o comunismo. O Brasil, desde 1822, é dirigido por uma elite revolucionária maçônica militar. Não foi só em 64 que nós tivemos um governo revolucionário. Pois bem, é preciso ler a história do Brasil como ela é e ela foi. Militar não tem que se meter em política. Em nenhum lugar do mundo, militar se mete em política, exceto nos regimes ditatoriais. A política é comandada por civis. Militar tem que ficar dentro de quartel. Esse é o ponto. Agora, foi criado um discurso de que todo o problema do Brasil deve-se, o descalabro brasileiro, a corrupção brasileira, deve-se somente aos civis e à política. Mentira. E a instituição que em grande medida ajudou a criar esta visão cínica e deturpada e falsa da história brasileira é, sim, as Forças Armadas. E à medida em que eles vendem a ideia de que os civis todos são corruptos, a política civil é corrupta, eles se vendem como a estrutura, a instituição da República mais pura que existe. E como é a instituição da República mais pura que existe, eles têm que tutelar os civis. É exatamente o inverso. A força militar existe para proteger a nação, não é para entrar dentro da política. A política tem que ficar na mão dos civis. Vez ou outra, um militar pode entrar. Aliás, ele deveria entrar depois de aposentado. Não é? E não falando, não acusando os civis de corruptos. Porque quando um militar entra para a política, ele não é militar mais, ele é político. E até esta falta de vergonha e de compostura nós temos. Há inúmeros militares brasileiros, ou ex-militares, que aparecem dentro das assembleias ou dentro do Congresso Nacional fardado. Só o Brasil permite esse tipo de anomalia aberrante. O sujeito, quando entra para a política, ele está ali fazendo política.
A pergunta é: militar é para fazer política? Mas como no Brasil tudo cai em águas de bacalhau, e como nesse país não interessam os conceitos e as ideias que estão assentadas e que dizem respeito à realidade do mundo e das coisas, o Brasil inventa o que ele quer, no momento que ele quer, na hora que ele quer. E não são só os comunistas que inventam e que mentem. Uma parcela muito substancial de militares tem mentido muito sobre a história brasileira. Bem, portanto, esse artigo do Meira Matos é preciso ser lido e estudado. Ensaio sobre a doutrina política da Revolução. Nós vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Um abraço.